Sejam bem-vindos! Mais uma aula de língua portuguesa. Sou o professor Mário. Vamos ao objeto de conhecimento da aula de hoje? Vamos lá, olha só. Aula 18, objeto do conhecimento, modernismo em Portugal, detalhamento do objeto, olha só. Estudo do estilo de produção literária do autor moderno Fernando Pessoa. Muito bem. Nossa aula hoje sobre Fernando Pessoa. Vamos à aula de hoje, então? Vamos lá. Muito bem, vamos entender o contexto histórico, o que estava ocorrendo, o que estava ocorrendo em Portugal na época. Aí você me pergunta, professor, por que eu tenho que saber o contexto histórico, o que estava acontecendo historicamente em Portugal? Porque você tem que entender e você tem que compreender como que aqueles artistas estavam pensando, o que estava ocorrendo na história, o que eles estavam, as ideias, a história política, os movimentos, o que estava ocorrendo para ele pensar da forma como ele pensava, ok? Então vamos trazer a professora Isabel, ela vai contextualizar a história, dizer o que estava acontecendo no modernismo português na época. Olha só. Olá, eu sou a professora Isabel Saraiva e vim falar sobre o contexto português no final do século XIX e início do século XX. Nesse momento nós vamos ter uma crise da monarquia. Portugal estava mergulhado em problemas sociais, políticos e econômicos. Então, em 1890, ocorre o Ultimátum Britânico, onde a Inglaterra vai exigir que Portugal retire suas terras dos territórios localizados entre Angola e Moçambique. O rei Carlos I obedece e a população fica revoltada. Isso traz uma onda de patriotismo e a população, pelo menos uma parte dela, vai desejar o fim da monarquia. Então passam a existir uma série de movimentos republicanos. Logo em 1891, o rei Carlos sofre um atentado, mas ele sobrevive. Porém, ele não consegue conter o avanço dos partidos republicanos. Os monarquistas vão buscar apoio na igreja. Os republicanos vão buscar apoio no operariado. E por final, lá em 1908, o rei Carlos I é assassinado juntamente com seu filho, o herdeiro do trono, por simpatizantes do movimento republicano. Então é isso, eu espero ter contribuído com a aula. Aguardo vocês nos nossos próximos encontros. Até lá! Muito bem, notaram aí? Esse contexto histórico ele vai afetar no pensamento dos artistas portugueses, principalmente nesse artista que nós vamos avaliar hoje, entender a sua obra. A questão do saudosismo do império português. Notem aí que Portugal vem perdendo aí as suas colônias, né? O ultimato da Inglaterra para ele abandonar ali as suas colônias vai fazer Portugal perder força política, vai deixar de ser um império e toda essa perda ele vai influenciar nas obras, porque vai haver um saudosismo do grande império português, o grande império que procurava novos mundos, conquistava as novas terras. Então, tudo isso vai influenciar ali na escrita desses nossos personagens, desses nossos artistas. Então, esse panorama de estabilidade interna fez com que o povo português manifestasse de modo acentuado um sentimento que sempre o caracterizou, o saudosismo dos velhos tempos, quando o Império Português era opulento, era rico, era poderoso. Então esse saudosismo ele vai impregnar as obras de alguns artistas. Então, a partir daí, temos a criação do modernismo português através ali da revista Orfeu, lançada em 1915, como marco inicial do modernismo português.
Outra situação, olha só aí, mais do que uma revista, Orfeu foi um marco, um símbolo do nascimento de uma geração de escritores que trouxe Portugal à essência do movimento modernista. Vocês estão lembrados que falamos aqui a respeito das vanguardas. As vanguardas europeias vão influenciar muito ali esse modernismo português. Vai haver uma ruptura com o passado, como sempre há da passagem de uma escola a outra. Outra situação, olha só, outra situação. Nas páginas da revista Orfeu, surgiram grandes revelações literárias no início ali do século XX, como Fernando Pessoa, Mário de Sá Carneiro, José de Almada Negreiros, e que nós vamos falar agora e quem nós vamos abordar é o Fernando Pessoa. Então, Fernando Pessoa, poeta ali multifacetado. Como assim, professor? O senhor vai dizer multifacetado? Você vai encontrar vários Fernando Pessoa. Imagine você que tem um amigo secreto, um amigo que ninguém conhece, que você cria da sua imaginação. Pois é, Fernando Pessoa vai criar pessoas, vai criar heterônimos, Então, para cada pessoa que ele cria, ele vai dizer, vai ter uma biografia, ele vai indicar onde essa pessoa se formou, ele vai indicar até o horóscopo dessa pessoa, quando ela nasceu, o dia que ela nasceu, vai indicar tudo. Então, ele criou vários heterônimos. Vamos analisar alguns aqui, alguns mais especiais, alguns desses heterônimos, né? Esses amigos secretos dele, vamos dizer assim, ok? Muito bem. Então, olha só aí, ó. Quando se estuda a obra de poética de Fernando Antônio Nogueira Pessoa, é necessário fazer uma distinção entre todos os poemas que assinou, com o seu nome verdadeiro, né, portanto considerados ortônimos, então são obras do Fernando Pessoa, obras dele, ele assina como Fernando Pessoa, ou não, em outros são atribuídos a heterônimos, alguns heterônimos, né, ele vai assinar com outros nomes. Por quê? Porque vai ter outras características. O Fernando Pessoa, a obra ortônima dele, tem uma característica. As outras têm outra característica. Ricardo Reis, que é um dos heterônimos dele, tem a sua própria característica. Alberto Caeiro tem outra característica, outra vivência, outra criação, outros sentimentos que ele vai trazer ali na obra dele, e outros que vamos analisar aqui, somente três desses heterônimos, e cada um deles tem características diferentes na hora de escrever os poemas. Então, é importante que você analise esses heterônimos e conheça as características de cada um, para quando você tiver à sua frente ali um poema e você diz assim, poxa, esse poema aí é do Alberto Caeiro, porque ele é o criador, o domador de rebanhos, é o cara do campo, ele vivencia ali o campo, o vento, o cheiro. Então ele vai trabalhar muito ali a sensibilidade, as características da visão, as características também ali do tato. Então, ele vai indicar essas características. Vamos trabalhar um pouquinho eles daqui a pouquinho. Então, olha só, vamos falar primeiramente sobre a poesia ortônima. Olha só. Então, poesia ortônima. Alguns temas marcam a poesia ortônima de Fernando Pessoa. Em inúmeros poemas, o tema do questionamento do eu é abordado, às vezes, de modo mais sofrido, denotando uma grande angústia, às vezes, de modo mais casual. Olha só, né? Então, características ali do Fernando Pessoa. Ele vai indicar o seguinte, vai indicar um questionamento do eu, ele vai indicar também como o fazer poético, né? Indicar o fazer poético, o fingimento das emoções nos poemas dele, do Fernando Pessoa, não dos heterônimos, do Fernando Pessoa. São características próprias do Fernando Pessoa. Então, características que nós vamos indicar, nós vamos acompanhar agora. Você vai ler e vai observar essas características desse poema aí do Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, características do Fernando Pessoa. Ortônimo, ele, Fernando Pessoa. Já disse,
vários eus. Daqui a pouquinho nós vamos analisar outros heterônimos, características também. Então vamos lá, o infante, olha só como a questão da saudade, ela está impregnada nesse poema. Saudades de Portugal, de um Portugal que era um império, hoje não é mais. Então há essa saudade, né, do passado, de reviver o passado. Então características também dessa obra de Fernando Pessoa. Observe aí. O infante. Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Deus quis que a terra fosse toda uma, que o mar unisse, já não separasse. Sagrou-te e foste desvendando a espuma, e a orla branca foi de ilha em continente. Clareou, correndo até o fim do mundo, e viu-se a terra inteira, de repente, surgir redonda do azul profundo. Quem te sagrou criou-te, português, do mar e nós em ti nos deu sinal. Cumpriu-se o mar e o império se desfez. Senhor, falta cumprir-se Portugal. E o império se desfez. Notaram aí? Saudades de um passado que não volta mais, né? Saudades do império, saudades do poder de Portugal. Características que vão indicar ali, características de Fernando Pessoa. Vamos analisar um pouquinho, observar aí o texto. Então, o infante quem é? É o povo português, né? Então vamos lá, olha só, observe aí comigo. Então temos aqui, ó, o infante. Ele diz assim, olha só, como ele começa a falar dos sonhos, das obras que nasceram, que eles conquistaram. Deus quis que a terra fosse toda uma, que o mar unisse, já não separasse. Sagrou-te e foste desvendando a espuma. Então ele começa a indicar as características do povo português, as grandes navegações, as grandes conquistas. Ao final, ele indica aqui, ó, né, do mar e nós em ti nos deu um sinal. Cumpriu-se o mar e o império se desfez. O império português se desfez. Ficou a saudade, ficou a saudade. Olha só, Senhor, falta cumprir-se Portugal. Ou seja, Portugal não se cumpriu, né? Não se cumpriu na realidade, segundo aí o poeta. Ficou essa saudade, essa questão de incompletude, né? Então não se cumpriu ali o que eles esperavam de tornar Portugal um grande império. Como foi, mas que ficou para trás, ok? Características, saudosismo de Fernando Pessoa, ortônimo, o próprio. Então, características dele. Outra característica, olha só, temos aí algumas características dele que ele vai indicar também muito sobre o fazer poético, o fingimento das emoções, né? Como o poeta finge uma emoção. Então, ele trabalhou já alguns poemas que ele indica ali que o poeta é um fingidor. Tem um poema dele que ele fala, né, que o poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a ser dor, a dor que deveras sente. Então, esse poema, ele vai trazer essa característica também do fazer poético e dessa situação do poeta fingir a emoção, né? Mas a emoção, nesse poema que ele fala, ele indica ali que quem tem que sentir a emoção não é o poeta, é quem está lendo o poema. Esse sim vai sentir a emoção que é traduzida no poema. Olha só, então o poema Isto, observe. Isto. Dizem que finjo ou minto. Tudo que escrevo, não. Eu simplesmente sinto. Com a imaginação, não uso o coração. Tudo que eu sonho ou passo. O que me falha ou finda é como que um terraço sobre outra coisa ainda. Essa coisa é que é linda, por isso escrevo em meio do que não está ao pé, livre do meu enleio, sério do que não é. Sentir? Sinta quem lê. Características ortônimas de Fernando Pessoa. Muito bem, vamos falar agora sobre os heterônimos, sobre os personagens criados por ele, os poetas criados por ele, cada um com suas características. Muito bem, então vamos lá, olha só. Então, o fenômeno da heteronimia resolveu de modo interessante uma questão que perseguiu Fernando Pessoa. Olha só. Durante toda a sua vida, o desdobramento do eu, a multiplicação de identidades, então ele tinha essas características, né, dessa multiplicação de identidade, de querer falar sobre várias coisas, sobre vários sentidos, e ele achou essa característica que poderia produzir através da heteronímia, né? Então, ele vai indicar aqui, ó, desde criança, tive a tendência, olha só, palavras dele aqui, entre aspas, olha só, palavra deles aqui,
do nosso Fernando Pessoa, entre aspas. Desde criança tive a tendência para criar em meu torno um mundo fictício. Observe aí. De me cercar de amigos e conhecidos que nunca existiram. Nunca existiram. Então, ele vai criar esses amigos que nunca existiram e vai indicar características, vai indicar biografia e vão escrever poemas com as suas próprias características. A de Fernando Pessoa? Não, a do próprio personagem que ele cria. Olha só o primeiro que nós vamos falar aqui. Vamos falar sobre o mestre Alberto Caeiro, que é um guardador de rebanho, uma pessoa do campo, uma pessoa simples. Então ele vai utilizar uma linguagem simples, uma linguagem da natureza. Ele vai falar sobre a natureza, vai falar sobre as sensações, as várias sensações. O poema dele não é complexo, do Alberto Caeiro. Ele vai trazer as sensações, o vento batendo no rosto, né? A claridão do campo, o tato de ele pegar nas coisas, o odor de ele sentir o cheiro do campo. Então ele vai trazer essas características sensitivas, características ali do Alberto Caeiro. Alberto Caeiro, que segundo o próprio Fernando Pessoa, ele é o mestre de todos os heterônimos, né? O cara que tem mais conhecimento, é o cara do campo, o cara que tem um conhecimento empírico das coisas que acontecem. Ele não tem estudo, mas ele tem essa situação do conhecimento. Ok? Muito bem. Vamos falar então aí sobre Alberto Caeiro. Olha só. Um dos heterônimos de Fernando Pessoa. Quem é Alberto Caeiro? Olha só. O mestre Alberto Caeiro. Então, autor de uma poesia cuja simplicidade aparente esconde uma complexidade filosófica bastante grande. Alberto Caeiro define-se como homem do campo, o guardador de rebanhos. Então, olha só, características do Alberto Caeiro, esse heterônimo de Fernando Pessoa. Ele é o homem do campo, ele é um guardador de rebanhos. Olha aqui a imagem que eu trouxe para você, né? Então, a linguagem dele é uma linguagem simples, ele vai trazer uma poesia simples, vai trazer a simplicidade na poesia. Por quê? Porque ele é um guardador de rebanhos, porque ele é um homem do campo, ele é um homem simples, é um homem que teve pouca educação. Então vamos prosseguindo, olha só. Alberto Caeiro nasceu em 89, morreu em 1915, nasceu em Lisboa, mas viveu quase toda a sua vida no campo. Não teve profissão nem educação, quase alguma. Era de estatura média e, embora realmente frágil, morreu tuberculoso, não parecia tão frágil como era. Tinha a cara rapada, era louro sem cor, olhos azuis. Como disse, não teve mais educação que quase nenhuma, só instrução primária. Morreram-lhe cedo o pai e a mãe, deixou-se ficar em casa vivendo de uns pequenos rendimentos. Vivia com uma tia velha, uma tia-avó. Olha só, professor, como é que essa biografia você sabe? Foi o próprio Fernando Pessoa quem escreveu a biografia do Alberto Caeiro. Agora observe o poema. Temos um poema que vê se você encontra essas características do campo, as sensações, o vento, uma linguagem simples, uma linguagem do campo, é um guardador de rebanhos, é um homem do campo. Observe aí. X. Olá, guardador de rebanhos. Olá, guardador de rebanhos. Aí à beira da estrada, que te diz o vento que passa, que é vento e que passa, e que já passou antes, e que passará depois, e a ti o que te diz? Muita coisa mais do que isso. Fala-me de muitas outras coisas, de memórias e de saudades, e de coisas que nunca foram. Nunca ouviste passar o vento só fala do vento. O que lhe ouviste foi mentira, e a mentira está em ti. Notaram? A sensação, o vento. Então ele vai trazer essa ideia externa, um ambiente externo, falando linguagem simples, uma linguagem do campo, falando sobre coisas do campo. Então, Alberto Caeiro. Vamos falar sobre o Ricardo Reis? Vamos lá. Outro heterônimo de Fernando Pessoa. Olha só. Ricardo Reis. Quem é Ricardo Reis? Olha só aí a biografia que o próprio Fernando Pessoa indicou. Olha só. Ricardo Reis é o heterônimo clássico, olha só, presta atenção, clássico, de Fernando Pessoa. Em todos os poemas que escreveu, revela influência de poetas clássicos, gregos e latinos. Então,
mitologia grega vai aparecer nos poemas de Ricardo Reis. Por quê? Porque ele é um poeta clássico, ele admira os gregos, admira os latinos. Então a mitologia, os deuses, vão aparecer na obra de Ricardo Reis. Sua visão pagã foi inspirada pelo mestre Caeiro, ou seja, o Caeiro, Alberto Caeiro, ele tinha como religião a religião pagã, muitos deuses, né? Então ele vai ter essa característica também, o Ricardo Reis. Outra informação sobre Ricardo Reis. Nasceu em 1887, segundo o Fernando Pessoa, não me lembro do dia e o mês, mas tem os algures. No Porto, é médico, olha só, característica aí segundo o Fernando Pessoa. Educado num colégio de jesuítas, vive no Brasil desde 1919, pois se expatriou espontaneamente por ser monárquico. Olha só, estão lembrados lá do contexto histórico que nós falamos aqui, que foi deposto os reis. Olha só como está influenciando, tudo isso influencia, né? Então os reis foram depostos, ele saiu do Brasil, segundo o Fernando Pessoa, saiu de Portugal e se expatriou, ou seja, foi morar no Brasil. Por quê? Porque ele era monárquico, ele apoiava a monarquia. Então, como houve a criação da República Portuguesa, ele saiu de lá, porque ele discordava, ele era monárquico. Então vai ter essas características na obra de Ricardo Reis. Outra situação, ó, latinista, logo ele... por educação alheia, é um semi-helenista por educação própria. Ou seja, educação clássica, ele vai ter na sua obra, vamos encontrar ali mitologia grega, mitologia latina, então ele vai ter essas características. Se você observar no texto, aí quando você vê ali, você está lendo, aí você observa assim, aqui tem um elemento de mitologia grega, já sabe que é do Ricardo Reis. Por quê? Porque ele é influenciado pela literatura clássica, literatura grega, literatura latina, ok? Vamos lá, observe aí o texto para você ver como tem essas características, esse poema do Ricardo Reis. Olha só. As rosas amo dos jardins de Adonis. Olha só, já temos o Adonis aqui, ó, mitologia grega. Olha só, essas volúcres amo, Lídia, rosas, quem o dia em que nascem, e esse dia morrem, a luz para elas é eterna, porque nascido já o sol, o acabam, antes que Apolo deixe o seu curso visível, assim façamos nossa vida um dia, inscientes, Lídia, voluntariamente, que a noite antes e após o pouco que duramos. Notaram? Fácil de notar, só é você observar as características do Ricardo Reis, as características do Alberto Caeiro. Alberto Caeiro é o homem do campo, ele vai trazer as sensações, né? A visão, o olfato, o tato, né? O vento batendo, o campo, ele trabalha no campo, ele é um guardador de rebanhos. Já aí o nosso Ricardo Reis, ele é um admirador do clássico, admirador da cultura grega, da cultura latina, então ele vai ter ali alguns elementos da mitologia grega nos seus poemas, você vai observar que ele vai indicar tudo isso, ok? Muito bem, então vamos prosseguindo, vamos falar sobre Álvaro de Campos. Já falamos sobre Alberto Caeiro, já falamos sobre Ricardo Reis, vamos falar sobre outro heterônimo de Fernando Pessoa, o Álvaro de Campos, olha só. Álvaro de Campos, quem é Álvaro de Campos? Álvaro de Campos, heterônimo futurista, olha aqui, quem nós encontramos aqui, olha só, o futurismo. Estão lembrados? Pois é, vanguardas, as vanguardas europeias influenciando o modernismo. Então, temos aí um heterônimo que vai indicar o quê? Que você lembra aí do futurismo? Amante da tecnologia, amante da velocidade, amante das metrópoles. Só que ele, mesmo amando tudo isso, ele guarda ali uma angústia dos dias atuais, dos dias que ele vive. Então, ele, assim como ele é um entusiasta da tecnologia, um entusiasta da velocidade, das mudanças, da ciência, ele também tem essa angústia de ele viver nesse tempo, no tempo dele, que ele acha que não é um tempo futurista o suficiente, né? Então ele vai trazer essas características. Vamos lá, olha só, observe aí. Então temos aqui, ó,
heterônimo futurista de Fernando Pessoa. Álvaro de Campos também é conhecido pela expressão de uma angústia intensa. Olha só, essa angústia porque ele vive num tempo ali que o angustia muito, né? Que sucede seu entusiasmo com as conquistas da modernidade. Foi o que eu falei. Álvaro de Campos, segundo Fernando Pessoa, quem é ele? Nasceu em Tavira, no dia 15 de outubro de 1890. Ele é engenheiro naval, mas agora está aqui em Lisboa, segundo o nosso Fernando Pessoa. Mas agora está aqui em Lisboa em inatividade. É alto, 1,75 m de altura, mais de 2 centímetros do que eu, segundo o Fernando Pessoa, magro e um pouco tendente a curvar-se, cara rapada, entre branco e moreno, tipo vagamente de judeu português, cabelo, porém, liso e normalmente apartado ao lado. Monóculo, teve uma educação vulgar de liceu, depois foi mandado para a Escócia estudar engenharia. Primeiro mecânica e depois naval. Numas férias fez a viagem ao Oriente, de onde resultou o opiário. O que mais que nós temos aqui? Ensinou-lhe latim um tio beirão, que era padre. Então, características ali do nosso Álvaro de Campos, o nosso poeta futurista do heterônimo de Fernando Pessoa. Então, ele vai ter essas características de angústia, mas vai amar a tecnologia, vai amar a velocidade, vai amar o novo, vai amar as grandes metrópoles. Então, características futuristas, ok? Vamos ver, ouvir e acompanhar o texto Tabacaria. Olha só, observe aí, vê se você encontra essas características dele. Da angústia, com certeza. Vamos ver se você encontra características tecnológicas, de avanço, metrópoles e tudo mais, que são características ali do futurismo. Vamos lá, observe aí. Tabacaria. Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. À parte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Estou hoje vencido como se soubesse a verdade. Estou hoje lúcido como se estivesse para morrer e não tivesse mais irmandade com as coisas, senão uma despedida, tornando-se esta casa e este lado da rua. A fileira de carruagens de um comboio e uma partida apitada, de dentro da minha cabeça, e uma sacudidela dos meus nervos e um ranger de ossos na ida. Estou hoje perplexo como quem pensou e achou e esqueceu. Estou hoje dividido entre a lealdade que devo, à tabacaria do outro lado da rua, como coisa real por fora, e a sensação de que tudo é sonho, como coisa real por dentro. O mundo é para quem nasce para o conquistar, e não para quem sonha que pode conquistá-lo, ainda que tenha razão. Tenho sonhado mais que o que Napoleão fez. Tenho apertado ao peito, hipotético, mais humanidades do que Cristo. Tenho feito filosofias em segredo que nenhum Kant escreveu. Mas sou e talvez serei sempre o da mansarda, ainda que não more nela. Serei sempre o que não nasceu para isso. Serei sempre só o que tinha qualidades. Muito bem. Então, Álvaro de Campos. Características que nós aprendemos hoje. Falamos sobre os ortônimos, falamos sobre o ortônimo, que é o próprio Fernando Pessoa, a poesia dele, que ele assina como Fernando Pessoa, que vai trazer características ali do saudosismo português, vai trazer características ali do questionamento do eu, vai trazer também características sobre o fazer poético. Falamos também aí sobre os heterônimos. Primeiro falamos aí sobre o Alberto Caeiro, que é o guardador de rebanho, o cara das sensações, né? O cara que vai trabalhar ali as imagens do campo e uma linguagem simples. O mestre Alberto Caeiro. Falamos também sobre o Ricardo Reis, que vai trazer características ali, né, clássicas, latinas, mitologia grega, mitologia latina nos seus poemas, e falamos ali sobre o Álvaro de Campos, né? Álvaro de Campos vai trazer as características futuristas no seu texto, mas com angústia. Ao mesmo tempo que ele indica uma admiração pela tecnologia, uma admiração ali pelas metrópoles, pelos avanços da época, né? Porque falamos aqui a respeito da ebulição que estava na época, no final do século XIX, início do século XX, com a criação e o conhecimento sobre a eletricidade, a criação dos automóveis, a criação dos aviões, tudo isso influenciando o futurismo. Ele, mesmo assim, ele
tem uma angústia nos seus poemas, né? Essa angústia que ele reflete nos seus poemas é por ele viver naquele momento, não achar, apesar de ele admirar muito a tecnologia, os avanços, o futuro, ele se sente preso ali naquele local e não está feliz. Muito bem, então, falamos aí sobre os heterônimos, falamos sobre 3 heterônimos, falamos sobre os ortônimos, características, e a nossa aula de hoje foi sobre Fernando Pessoa. A sua aula continua no próximo vídeo.